Oi, 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 pessoal, tudo bem com vocês? E olha só o que nós vamos fazer nesse vídeo. Essa jaqueta muito fofinha. Gente, olha os detalhes, o acabamento dessa jaqueta. Ela tem um efeito assim, voal, bem bacana. Olha aqui o acabamentozinho. Então, gente, antes de mais nada, peço a vocês que deixem o like aí, comentem aqui embaixo o que acharam desse vídeo. E vamos lá para o nosso passo a passo. Comecei revestindo os bracinhos com uma massa bem fina e branca. Coloco a massa abertinha, levo todo o excesso para baixo, ajusto bem, né? E vou tirar com a tesourinha. Ajusto bem, aliso aqui os detalhes, onde vai estar mais a mostra. E vou aqui tirando a rebarbinha, dando um acabamento na volta aqui na minha manguinha. Logo em seguida, eu vou fazer umas marquinhas circular, né, em torno dessa manguinha. Eu faço 3 marquinhas. E vou reservar, vou deixar ressecar. Para depois dar continuidade a esses bracinhos. Enquanto os bracinhos vai secando, eu abri uma massa gordinha. Ela tem mais ou menos 2 milímetros de espessura. E eu vou acertar toda essa minha massinha, eu quero deixar ela retangular. Vou cortando e tirando as rebarbas. Ela tá bem gordinha. Feito isso, eu vou dobrar a pontinha aqui, ó, trazendo pra dentro um pouco dessa pontinha, pra deixar aqui embaixo mais gordinho ainda. E vou ajustar essa pontinha aqui com a outra parte, vou alisar, para não, caso a minha jaqueta fique um pouco levantada, as pontas, não apareça aqui que a dobrinha, né, nem uma rebarba, nem nada, que fica um acabamento bem bacana. Aliso bem. Acerto novamente aqui as pontinhas. Gente, essa aqui é massa natural, tá? Esqueci de falar pra vocês. Então, aqui, pra revestir a minha jaqueta, eu tô usando massa natural. Porque a massa natural, ela seca, fica translúcida, tá? Aí, fica um efeito bem bacana. Ó, eu não passei colinha, eu não passo colinha, então, eu vou mexer aqui a minha jaquetinha no corpo. Então, eu coloquei aqui, observei o tamanho, achei que ela ficou um pouco comprida demais. Então, posicionei novamente e vou retirar um pedaço dela para que eu possa ajustar ali o tamanho que eu preciso. Então, eu vou modelar daqui para frente no corpinho, fazer o corte da jaqueta totalmente no corpinho do meu bonequinho. Observe que ela tá bem gordinha, então eu posiciono ali, ó, e venho trazendo um pouco do excesso para cima, sem trazer um volume muito grande. Então, eu venho só com as pontinhas ali, ó, puxando, ajustando essa massinha aqui na parte de cima. Eu não passei colinha, porque minha massa tá bem molinha. Mas, se a sua massa for necessária, vocês passem colinha. Eu gosto muito de passar colinha na parte onde eu encaixo os bracinhos e nas costinhas. É onde eu passo colinha quando vou vestir as roupinhas nas minhas peças. Então, eu vou ajustando, eu vou puxando e trazendo o volume da massa pra cima. Agora sim, eu vou cortar, ó, eu corto o excesso, moldando o formato da jaquetinha aqui no próprio corpo. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, então, eu retiro aqui a pontinha, ó, acertando pra ficar bem bonitinha. Vou levar mais um pouquinho da massa aqui pra ajustar bem próximo, né, deixar bem rente do pescocinho.
Aqui eu vou levantar, ó, o volume, deixando aqui a partezinha onde eu vou encaixar o bracinho. Observe que ela já modificou o formato, né? Já deu aquela... uma expressão, assim, de jaquetinha, né? De blazer, né? Então, vou alisar aqui em cima. Então, esse movimento que eu fiz nos bracinhos, ali onde vai ser encaixado o bracinho, faz toda a diferença quando você tá colocando uma roupinha. Acertei, ó, vou tirando todas as rebarbinhas. Aí, eu vou fazendo as marquinhas aqui, eu vou procurando a posição melhor para que eu possa tá colocando depois o meu bracinho. Então, eu vou dando umas leves ajustadas e vou alisando. Observe que ela fica bem solta ali da roupinha de baixo. E com a minha agulhinha, eu vou fazer aquelas marcaçõezinhas da blusinha. Então, eu vou fazendo essas marcações. Inicio sempre pela lateral. E aqui atrás também eu faço algumas marquinhas. Nessa parte aqui embaixo, bem na beiradinha, eu vou, com a agulhinha, eu vou puxar um pouquinho da massa. Um pouco mais fino, então eu venho puxando ali um pouquinho da massa, bem na pontinha, ó, com a ajuda da agulhinha. Sem mexer no volume de cima. E sempre vou cuidando e observando se a minha massa tá grudando na parte de baixo. Para fazer esses processos da jaquetinha, a sua roupinha embaixo tem que estar totalmente seca. E vem reforçando para deixar bem marcadinho aqui as partes, e principalmente a partezinha de baixo que eu preciso que ela esteja. E vou ajeitando, gente, ó. Abri uma minhoquinha de massa, dei uma leve achatada e vou fazendo essas marcaçõezinhas com o auxílio da faquinha. Faço em toda essa partezinha, tá? Sempre gosto de deixar sobrinha pra depois eu tá... sempre bom tá sobrando do que faltando na hora de você colocar ali na tua peça. Feito isso, eu vou passar uma aguinha aqui embaixo, ó, onde eu marquei. Lembra onde eu deixei a parte mais fininha aqui embaixo, ó, que eu vim fazendo aquele movimento? Era pra puxar um pouco da massa, pra mim poder tá fazendo o cos aqui da jaqueta. Gente, eu não sei bem se é um cos, né? Mas é como se fosse uma barra, né? Uma barrinha aqui embaixo. E assim, eu venho colocando essa camadinha aqui por cima, e isso vai dar firmeza a essa barrinha. E não vai correr o risco de depois estar soltando ou encolher e aparecer e ficar aquele acabamento ruim. Isso aqui faz muita diferença. Então, toda vez que você for fazer jaquetinha que precisa dessas barrinhas, tem que fazer esse processinho ali embaixo para estar colocando a barrinha aqui de baixo, tá? Da jaqueta. Ó, coloquei, feito isso, com a ajuda de uma faquinha, que tem os dentinhos de serra, eu vou vir marcando, sabe? Aqui eu tô fixando melhor essa barrinha na parte de baixo da jaqueta. Abri mais uma minhoquinha menor, marquei. E eu vou messar aqui no pescocinho, onde eu vou estar fazendo a gola da jaqueta. Então, eu passei a aguinha. Aqui saiu um pouquinho fora da câmera, mas eu só tô aqui vendo mais ou menos aonde eu vou ter que estar cortando pra fazer o encaixe ali na minha jaquetinha. Então, marquei ali mais ou menos onde eu vou estar cortando. E eu venho fazendo esse corte, ó. Como se fosse um quibe, sabe? Só que um quibe dividido ao meio, mais ou menos assim, né? Ó, fica esse formatozinho. E eu vou posicionar aqui no meu pescocinho.
A manguinha vem descendo pra baixo, ó, a pontinha ali da golinha. E eu vou fazendo um encaixe para que ela se encaixe ali perfeitamente, que não apareça nem rebarba. Então, eu vou encaixando por baixo, ó. Com a ajuda da minha agulhinha, com a ponta dela, eu vou fixar essa gola aqui na manga. Ah, ó, gente, lembrando, a massa da jaqueta é natural. A gola, a barra aí embaixo e alguns detalhes é no tom branco, tá? Massa natural para a base da jaqueta. Acabamento massa branca, que é a gola, a parte de baixo e alguns outros detalhes que nós vamos estar fazendo, tá? Para que dê aquele efeito de voal, que nem falei para vocês. Mas se vocês quiserem estar fazendo de outros tons também, tá? Isso aqui é só uma forma de fazer uma jaqueta que vocês podem adaptar a qualquer corpinho, tá bom? Qualquer cor. Abri uma minhoquinha e eu vou posicionar aqui por cima da minha golinha, lá na pontinha, ó, meio descendo da golinha. E vou encaixando aqui embaixo, ó, na lateral da jaquetinha, pra mim poder simular o zíper. Aqui eu aproximei bem a câmera, para que vocês pudessem estar observando o que eu tô fazendo. Apesar de, às vezes, dar uma desfocada, mas dá pra ver se tá de boa aí o passo a passo. Então, venho colocando a partezinha da jaquete, da branquinha aqui, pra simular o zíper. Observe que dá pra ver uma diferença de tons, tá? Do natural para o branco. Com uma ferramenta bem fininha, eu vou com as pontinhas fininhas. Gente, eu vou vir marcando aqueles dentinhos do zíper, sabe? Aquelas serrinhas do zíper. Então, eu venho fazendo essa marcação pequenininha nessa minhoquinha que eu coloquei. Faço isso nos dois lados. Abri uma gotinha bem pequenininha e vou posicionar aqui no final, onde eu vou estar simulando o zíper, para formar aquela cabecinha que sobe e desce, que fecha a brusinha, né? Que encaixa no outro. Com um pedacinho bem petitico de massa, eu coloquei em cima da pontinha, para fixar aqui melhor. E dar firmeza, sabe? A essa cabecinha aqui. Gente, eu falo cabecinha porque eu não sei bem o nome dessa parte, sabe? Que a gente encaixa ali e fecha a blusa, né? Peguei mais um pedacinho de massa e vou posicionar, ó, fazer um leve rolinho, dou uma leve achatadinha e eu vou posicionar aqui no finalzinho da manguinha, da partezinha do zíper, né? E eu vou unir, ó, com a pontinha de uma ferramenta bem pequenininha e fininha. Eu venho unindo ali pra me formar aquela partezinha que encaixa ali no zíper, sabe? A gente pega ali um ladinho da blusa com o outro, né? E encaixa assim um dentro do outro e fecha a blusa. Então, é isso aqui que eu tô tentando simular nesse vídeo, tá? Nessa jaquetinha. É um detalhe bem pequenininho, mas faz muita diferença, gente. Muitas vezes não aparece na foto, não aparece na câmera, mas no olho da cliente faz muita diferença. Peguei aqui um pedacinho de massa gordinha. Essa daqui é um pouco mais fina do que a parte da jaqueta, porque nós vamos estar fazendo a manguinha. E vou revestir aqui por cima, deixando a partezinha que eu marquei, ó, um pedacinho da manga pra fora, que é onde eu fiz a marcaçõezinha. E vou unindo aqui atrás, ó, trago bem rente, tomando cuidado para que não passe uma pontinha da outra ali, para que fique bem igualzinho. E vou cortar o excesso com a tesoura. Esse é o bracinho que tá esticadinho, então ele é mais fácil para tá fazendo, tá? Pra tá colocando a roupinha, a manguinha. E vou alisar
Então, aqui eu venho com o pincel modelador e vou alisar bem essa minha manguinha. Uso os dedos também, tá? Aqui embaixo, eu vou fixar essa manga na manguinha de baixo. Então, eu venho com a pontinha, pegando bem na beiradinha embaixo e fixando. Logo em seguida, eu vou fazer todas as marcações da minha manguinha. Aquelas marquinhas gordinhas. E vou reservar. Marco bem e reservo. A mesma coisa eu vou fazer com esse meu bracinho. Eu sempre abro os 2 pedaços de massa junto e divido no meio, para que nenhum fique mais grosso que o outro. Dobrei ali, ó, e vou encaixar aqui, ó. Tá vendo ali as marquinhas onde eu encaixo? Esse daqui, os braços que é dobradinho, eles dão mais trabalho do que os retinhos. Então, observe como que eu faço. Eu vim com a pontinha, encaixei ali na dobrinha, ó. Vou vir com a outra aqui por cima, dessa forma. Ó, retinha. Eu subi com ela reta, cortei rente ali a manguinha embaixo e vou trazendo o volume pra dentro, ó. Dessa forma. E vou encaixando, ó, venho unindo ali, fazendo a unção da massa. Vou alisando também. Conforme a gente vai alisando, todas as rebarbinhas, tudo vai sumindo. Aqui nessa lateral, eu vou cortar o excesso, ó, que tava pra cima. E vou vir puxando. Corto o outro excesso aqui, ó, moldando no próprio bracinho, dessa forma. E se eu observar que ficou muita massa, eu também retiro, tá? Ó, vou puxando aqui. Aqui, ó, eu observei que tinha muita massa, então eu vou puxando o excesso, ó, com o próprio dedinho, dessa forma. E vou cortando aqui o excesso da massa. E logo em seguida, eu vou alisando. Minha massa tá bem fresquinha, eu acabei de abrir ela, né? E vou revestindo. Dessa forma, eu consigo fazer todo o trabalho no meu bracinho e deixar bem lisinho, bem bonitinho. Vou alisar bem. Uso os dedos também, vou fazer as marcaçõezinhas, venho fazer na marcação, gordinha. Faço o mesmo processo também aqui na manguinha, para unir uma manga, a manga da massa natural, com a manga branquinha que a gente fez primeiro, tá? Feito isso, eu vou posicionar no meu corpinho, pra me ver como que vai ficar meu bracinho. Então, eu vou fazer nesse movimento que eu puxei a ponta da jaqueta, pra dar esse volume, pra mim tá encaixando o bracinho da forma que eu quero tá encaixando, que ele vai tá assim na frente. E eu já coloco também a cabecinha, gente, pra mim poder tá meçando a altura que vai ficar o meu bracinho, pra que não atrapalhe depois, já que ele vai tá com o microfone na mão. Então, ela tem que tá numa altura bacana ali, pra não atrapalhar nem nada depois. Então, ó, posicionei o bracinho retinho dessa forma, trazendo pra frente. E esse aqui, ó, ele vai tá com o bracinho mais ou menos assim. Achei que ficou muito alto, então eu dei uma abaixada melhor. Ó, abaixei um pouquinho. Tirei, deixei dar uma ressecadinha e agora eu vou fazer o enxerto. Então, eu vou posicionando massinha, não tem peso, tá? Enxerto não tem como você pesar uma massa, você vai estar colocando ali, às vezes um lado você vai precisar colocar mais massa, outro você vai precisar colocar bem menos massa e assim por diante, tá? Então, eu sempre coloco um pouquinho de sobra de massa, porque eu consigo retirar também com o próprio pincel. E eu venho unindo bem essa massinha no meu corpinho, pra não aparecer nenhuma emenda. E manter ela bem fofa, né? Bem gordinha ali a jaqueta. E vou fazendo a mesma coisa do outro lado. Eu sempre gosto de estar fazendo o enxerto dos 2 lados simultâneo. Então, já coloco a massinha tudo junto e vou alisando tudo junto ali, enxertando.
E vou empurrando bem a massa, ó, em alguns cantinhos que eu acho necessário. Então, a parte do enxerto é mais observação. Então, vocês vão observar a tua peça, como vocês vão querer estar deixando, onde tá faltando, onde tá sobrando, né? Onde vocês vão ter que colocar menos massa ou mais massa, etc e tal. É muito observação mesmo. Feito isso, eu vou passando o meu pincelzinho de água. Nunca venha com ele tão carregado de água. Gente, eu sempre tenho um tecidinho bem limpinho na lata da minha mesinha, que é onde eu tiro todo o excesso do pincel. Eu molhei ele, eu encosto no meu tecido e depois que eu venho pra peça. Porque se eu vim com ele do jeito que eu tiro da água, eu vou acabar escorrendo a água, acaba atrapalhando em vez de ajudar, tá? Então, nunca venha com ele tão carregado de água. Retire um pouco do excesso. Aqui eu dei uns leves apertõezinhos para poder estar encaixando melhorzinho, porque eu achei que ficou muito para fora. E vou alisar bem aqui, ó, o cantinho, gente, tirando algumas rebarbinhas. Uso os dedinhos também em algumas partes. E com a ajuda da minha agulhinha, eu vou marcar. Gente, essas ferramentas são todos lá do ateliê Bia Cravol, gente, é maravilhosa. Essas agulhas que ela tem pra gente dar acabamento é fantástica, porque tem lugar que o pincel modelador não alcança. Aí a gente consegue alcançar com as pontas das agulhas. É maravilhoso, gente. Vocês não têm noção de como são fantásticas essas ferramentas de inox da Bia. Sem falar a qualidade, né? Então, todos os materiais, tá? Pincel modelador, estecas da Blue Star, estecas da coleção Bia Cravol, tudo é lá do site dela. Vou fazendo as marcações aqui também, ó, trazendo pra cá a massinha. Trazendo não, gente, só tô marcando, tá? Porque às vezes a gente vai gravando por cima e vai se embananando. E vou suavizar as marcações com o pincelzinho de água. Feito isso, eu vou deixar secar para depois eu tá dando continuidade a essa peça, tá? Depois de seca, eu vim com um pozinho camaleão. Esse camaleão, ele é bem, assim, um translúcido mais pro azul. Sabe aquele brilho assim meio translúcido? E eu vim passando por cima da minha jaqueta. Vocês também podem estar usando o camaleão da Blue Star. Da Blue Star não, da Ceramanil. Aquele prateado é maravilhoso. Mas esse que eu tô usando é um pozinho camaleão que eu comprei da China. Então, eu vim passando nele, que eu achei o efeito bem bacana. E vou espalhando bem esse pozinho e ele fixa bem na peça. E é ele que vai dar, junto com a massa natural ao secar, a massa natural em si, ela já fica meio translúcida, né? E com esse com o pó camaleão, ele dá mais aquele efeito do voal, porque o voal, ele tem um leve cintilância, né? Uma leve cintilância ali, um brilho bem bacana. Olha que lindo que fica, gente. Ficou um efeito muito bacana. Logo em seguida, eu venho com o prateado. Esse é o metal da Acrylex. Então, eu venho passando aqui, ó, nessa partezinha onde eu simulei o zíper. Observe que conforme a gente vai passando, fica ali as marquinhas, né? Os dentinhos do zíper, digamos assim. Faço isso aqui do outro lado também. E para finalizar, eu tô usando cola lantejola e mini strass, gente. É aquelas strasszinho para unha. Ele vem uma coisinha com vários tamanhos. Esse que eu tô usando é o segundo menor. E eu vou vir colando em algumas áreas nessa jaqueta. Como ela é um tom natural, e a cola lantejola, ela também é
translúcida, né? Branquinho, translúcido. Então, quando eu coloco a cola, às vezes eu até me perco, gente. Mas no final deu tudo certo, eu consegui colar os strass e o efeito ficou muito legal. Então, eu venho colocando com a ponta do palitinho para não exagerar com a cola. E com o próprio palitinho eu vou pegando os strasszinhos. E vou colocando aqui em algumas áreas, olha que bonitinho. Gente, fica muito fofo. Olha só que gracinha que vai ficando. Gente, o efeito é maravilhoso. No vídeo quase não dá pra ver, mas o efeito é bem legal. Fica um efeito muito lindo. Essa mistura, sabe, do camaleão com a massa natural. E ficou assim a jaquetinha. Espero que vocês tenham gostado. Beijão pra vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não esqueça de comentar aqui e deixar o like de vocês. Tchau, tchau!